A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, no capítulo 7, do versículo 1 ao 5. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Porque observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos ouvintes da 91.9, terminamos a festa de São João, a sua vigília no dia 23, a sua festa solene no dia 24, o domingo, que foi o dia do Senhor e que nós também sempre celebramos como o dia da ressurreição, domingo da ressurreição. E Jesus manda proclamar sob os telhados as maravilhas que Deus está operando em nós. E agora voltamos e retomamos o tempo comum com o Sermão da Montanha na sua conclusão. Nós já falamos aqui que são vários discursos que nós encontramos nos evangelhos que Jesus pronunciou. E um dos mais importantes é este Sermão da Montanha, um sermão longo. Nós também temos o sermão de despedida de Jesus, que são 5 capítulos do Evangelho de São João, onde Jesus traça para os discípulos, os apóstolos, e serve para nós todos aquilo que nós podemos chamar as últimas recomendações ou orientações. No caso aqui do Sermão da Montanha, é uma exortação àquele povo que estava ali admirado ouvindo Jesus falar como mestre. E uma das advertências é que nós não nos tornemos juízes que julgam e condenam os outros. E isso é muito comum em todos os níveis da sociedade, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho. Nós ficamos julgando os colegas, na comunidade, na sociedade, e agora a gente vê também nível de nação, de mundo. As coisas estão se tornando cada vez mais sérias, porque às vezes uma pessoazinha só quer dominar o mundo inteiro com seu poder e comete às vezes as maiores calamidades, as desgraças. Então o Evangelho de hoje ele chega no momento em que Jesus diz assim: se nós não formos capazes de usar de misericórdia uns para com os outros, Deus também não agirá com misericórdia para conosco. Porque com a mesma medida que nós medimos os outros, essa medida também vai servir para nós. Deus vai também nos medir assim. Com a justiça que nós achamos que temos o direito de julgar os outros, também Deus vai nos julgar. A imagem, essa imagem da medida, é própria do tempo de Jesus, do mundo agrícola. Naquela época,
não existia o dinheiro que, como nós trabalhamos hoje, né, com essas transações de valores, né, de mercado. Então, era um tempo mais ruralista, e a medida dos cereais e os empréstimos, era assim que as pessoas viviam. E quando iam devolver, né, o pagamento deveria ser com a mesma medida. Não tinha esses juros e correções monetárias, não tinha Banco Central, né? Então, a gente tem que ver isso, porque Jesus está usando na sua fala, no seu sermão, que é um texto bem catequético, que nos indica o caminho que devemos seguir depois de Jesus. Jesus usa as terminologias do seu tempo, a linguagem do seu tempo. Hoje nós teríamos outra linguagem para falar disso, mas não podemos ter usura, né? Aqui a gente percebe que as coisas eram dentro do contexto social da época. E também é gritante o que Jesus chama a atenção aqui para nós, a diferença que existe entre o cisco e a trave. Jesus diz que às vezes a gente vê o cisco no olho do outro e não vê a trave que está no nosso olho. Ficamos procurando os defeitos dos outros, e no que diz respeito à nossa vida de pecado, a gente nem sabe o que é grave, nem o que é leve, né? O que é maior. Então, todo ser humano é uma característica da nossa psicologia, né? Esconder os próprios defeitos. Pode observar que todas as denúncias que são feitas de uma forma pública, as pessoas negam. Quase ninguém assume o que fez de errado. Geralmente a gente se desculpa, né? Ou então desconhece. A gente procura revelar os defeitos dos outros. Então Jesus aqui nos adverte, exorta para que nós olhemos para dentro de nós mesmos. Porque o olho, se for bom, nós também seremos generosos e benignos. E tudo será bom, tudo será puro, tudo será misericordioso. Mas quando nós somos doentes, então a gente começa a manifestar a mesquinharia, a inveja, e o julgamento nosso se torna uma espécie de hipocrisia, porque não somos autênticos e queremos justamente criar um ambiente de igualdade com os defeitos. Aqui, portanto, o Evangelho de hoje nos ajuda a entender essa pergunta: por que observas o cisco no olho do teu irmão e não presta atenção à trave que está no teu próprio olho? Jesus estava usando aqui um provérbio do seu tempo, ele não está inventando. E isso é para nós uma cobrança que Jesus faz, para que nós vivamos a coerência e a sinceridade, e não vivemos na mentira, que é o grande pecado do mundo de hoje. Rezemos dizendo: Senhor nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Mateus, capítulo 7, do versículo 1 ao 5. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.